noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriel Pópulo de Almeida, sou da CBF Academy, e hoje a gente está aqui para mais um CBF Academy Talks, mesa redonda, para falar de um tema muito caro a todos nós, as ciências humanas aplicadas ao futebol. Esse é mais um projeto da CBF Academy que permite o acesso gratuito aos nossos queridos professores e demais especialistas da bola, que se juntam a gente para debater conosco assuntos mais variados e atuais do nosso mercado. Nas edições anteriores, a gente teve convidados ilustres, como o Tafarel, o próprio André Giardini, o Rodrigo Lasmar, e hoje a gente está na 5ª rodada. E a gente tem a honra de receber, começando pela Thaís Toledo, que é assistente social, gestora da empresa Acessos. Boa noite, Thaís. Thaís, boa noite. Está na escuta? Boa noite, Gabriel. Tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, dividindo a mesa com pessoas que eu tanto admiro. Legal. Obrigada. Fico muito feliz. Muito obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar com a gente aqui. A gente também tem o Carlos Tiengo, que ele é instrutor da CBF Academy, doutor em Pedagogia do Esporte. Boa noite, Tiengo. Como vai? Boa noite, Gabriel. Prazerzaço estar com você aqui, estar com a Thaís também, estar com o Jardim. Pessoal também que a gente admira e compartilha algumas coisas aí. E eu queria agradecer também o pessoal da Academy aí que está no suporte da gente aí. Perfeito. Obrigado, viu? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. O pessoal tudo aqui está cotizado, unido para ajudar a gente a fazer essa live e conseguir compartilhar a informação para a maior quantidade de pessoas possível. E também, para fechar, a gente tem aqui o nosso querido André Giardini, treinador das seleções sub-20 olímpica. Boa noite, professor, como vai? Boa noite, Gabriel. Mais uma vez um prazer aí. Quero agradecer e já dar uma boa noite a todos da mesa e todo mundo que está nos acompanhando. Vai ser um prazer imenso aí participar desse evento. Legal, fico feliz. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E aí é o seguinte, gente, para a gente já entrar no assunto, para começar a nossa mesa redonda, quem vai abrir o debate é o Carlos Tiengo, que vai começar contando para a gente sobre futebol e ciências humanas. Eu vou estar aqui colocando a apresentação que ele preparou. E aí agora é com você, Carlão. Tudo bem, Gabriel? Ok. Tudo bem. Conseguiu ver aqui o... Consegui sim, tá ótimo, tá sensacional aí. Você vai me dando comando e eu vou baixando sim, aqui eu vou pedir para você apenas na hora que for falar, eu falo, Gabriel, troca o slide, por favor, tá? Perfeito. São poucos também. E depois a gente faz de alguma forma compartilhar com as pessoas aí o slide também, tá? Ok. Para a gente garantir o tempo de todos e tal, e dar tempo para a gente colocar as perguntas no final, a gente decidiu ter 12 minutos mais ou menos para a apresentação, tá ok? Aí quando tiver uns 10 minutos eu te aviso para você ir fechando. Mas manda brasa aí, meu. Obrigado. Ok, Gabriel. Ok mesmo. Obrigado mesmo, né? Eu queria agradecer as pessoas que estão presentes ao vivo no YouTube também, né? E sempre satisfação, né? Gabriel, pode trocar o slide, por favor? Eu queria começar a minha fala, né, nesse tema que me foi incumbido, que é a questão do papel das ciências humanas, né, Gabriel, no futebol, né? Mas antes de começar sobre o tema especificamente, eu gostaria de me posicionar aqui quanto ao que eu vejo de competência do futebol brasileiro. Deixar bem claro na minha primeira parte da fala que eu não tenho dúvidas, né, e registro aqui quanto competente que eu vejo que o nosso futebol é quando eu vejo tantos profissionais de excelência como o Gabriel, que está aqui, né, mediando, a Thaís fazendo o apoio no assistência social, o Jardine, né, de tanta competência, né, e também quando eu vejo também a nossa capacidade de formar grandes jogadores e jogadoras, né, e assim como o trabalho de campo em si, que nos traz muitos resultados há muitos anos, né. Então, eu costumo muito dizer isso, né, e também porque a gente tem muitos casos de formação de jogadores no Brasil, de jogadoras, né, que desenvolve alto nível de preparação desportiva. E eu não me refiro apenas, né, às grandes equipes ou às equipes de maior expressão social. Mas eu quero destacar aqui o papel de muitas equipes, igual aqui. Eu moro em Bauru, no interior do estado de São Paulo, e tem aqui no interior equipes que fazem trabalhos fantásticos, muito organizados na formação, como é o caso da Ferroviária aqui e do próprio Novo Horizontino aqui na região também, que são equipes extremamente organizadas, né? E são essas equipes, essa tradição nossa de formação
que faz com que a gente tenha sucesso, tenha êxito nos últimos anos, né? Claro que a gente precisa muitas coisas desenvolver, mas eu gostaria de fazer esse registro, primeiramente, e que por muitas vezes até os profissionais atuam em condições que não são as ideais, mas mesmo assim, né, a gente desenvolve um trabalho de excelência e isso é um ponto muito positivo, né? E nesse sentido, eu queria destacar que eu vou abordar aqui a questão do processo de formação, né? Que é o que eu venho estudando nos últimos anos, como o Gabriel disse, né? Onde meu olhar se centra nesse momento, porque é o que eu tenho feito como pesquisa e um pouco da minha intervenção profissional é nesse campo de intervenção que é a formação de jogadores e jogadoras de futebol. Que eu também acredito que isso pode ser o que eu posso trazer de contribuição aqui com nossos amigos que estão nos escutando e com a mesa também, né? E a partir dessa perspectiva, né, e pelo relevo social que eu observo que o futebol tem no nosso país, eu vejo que ele carrega consigo uma responsabilidade que, sem dúvidas, ela extrapola muito o papel planejado para ele. Lá na Inglaterra, no século XIX, quando Thomas Arnold, né, que era o pedagogo da coroa inglesa, ele planejaram utilizar as práticas esportivas, né, como finalidade pedagógica, né? Não tenho dúvidas que no Brasil o futebol ele carrega, se sobrecarrega muito, né? Porque tem muito sonho, muito desejo de muitas pessoas, né, que praticam o futebol, né, que trabalham também com o futebol, que ele é o único caminho, porque tem muitos espaços sociais que negam outras oportunidades para as pessoas. Porque é muito comum a gente escutar entre os jogadores e as jogadoras, por exemplo, que a motivação para praticar o futebol é a possibilidade de conquistar uma vida melhor. Então, o papel pedagógico que as práticas esportivas assumiram, que foram planejadas, no Brasil, não tenho dúvida que ele leva uma importância muito maior, né? E, além disso, né, acredito que o futebol, por essa importância dele, né, a pergunta fundamental que a gente tem que fazer quando a gente olha para as ciências humanas é: para que o futebol existe? Então, eu penso que muitas são as respostas para essa pergunta, né? Que é uma pergunta existencial dessa prática humana. Só que a gente não vai conseguir aqui, né, refletir nesse tempo sobre isso, né? Entretanto, eu acredito que parte das respostas que a gente está nessa pergunta está no grupo de conhecimentos que aqui denominamos como ciências humanas. Essas ciências humanas, elas procuram compreender os seus humanos com as suas relações, as suas motivações, as suas formas de organização social, bem como a produção intelectual e material. Essa produção a gente chama de cultura. E, inclusive, nessa cultura, a gente tem a principal prática corporal contemporânea mundial, que é o futebol, que é um produto da intervenção humana, né? E, assim sendo, né, eu vejo que as ciências humanas, como a antropologia, a história, a filosofia, a sociologia, a psicologia, Gabriel, que você é formado, o serviço social, que a gente está representante aqui, a Thaís, a pedagogia, entre outras, são as que nos permitem tentar procurar resposta para essa pergunta existencial da modalidade. Ou melhor, ela também tem o papel de fazer outras perguntas que são fundamentais para a vida. Que aqui no nosso caso no futebol, permite a gente entender que são perguntas fulcrais, que é para melhorar a intervenção e o desenvolvimento dessa prática social, ou essa modalidade esportiva, né? Por exemplo, perguntas importantes que essas ciências trazem para nós por que nós praticamos futebol? Como essa prática foi, e deveria ser, né? E aí eu pediria para o Gabriel trocar o slide, por favor, Gabi. E no meu modo de entender, as ciências humanas, aí vocês estão vendo na tela de vocês aí, essa desenho que a gente trouxe na tese de doutorado, né? Ela é como se fosse uma tela de um quadro na qual os profissionais que atuam no futebol, principalmente os jogadores, pintam as suas obras de arte. Então, o que eu vejo, assim, que a maestria esportiva do alto rendimento, ela é pintada, a dimensão técnica, estratégica, tática e física, sobre uma matriz psicológica. Eu acho que a dimensão psicológica que faz parte das ciências humanas é a que costura todo esse desenvolvimento das outras dimensões. E sobre ela está as ciências sociais, a história, a sociologia e todas as ciências humanas. Então, ela é um pano de fundo, né? E não é por acaso que o pai do treinamento desportivo moderno, o soviético Matveyev, tinha como formação acadêmica o título de doutor em ciências pedagógicas. E ele deixou como legado para a gente, né, no treinamento desportivo, a compreensão que o treinamento desportivo é uma atividade essencialmente pedagógica, ou seja, é humana, né? Gabi, por favor, troca o slide para mim.
Nesse sentido, né, compreender compreender o futebol é imperativo que a gente entenda que antes de existir futebol, existe garotos, garotas, meninos e meninas, homens e mulheres que com suas histórias, trajetórias, emoções, que quando jogam futebol, eles manifestam sobre o gramado, ali sobre o verdejante, né, o jogo simbólico das suas vidas, né? Então, porque o futebol é uma representação simbólica das nossas vidas, né? E de acordo com o local, o tempo histórico, os humanos envolvidos, o futebol assume características singulares ao transformar os pés na parte mais importante do corpo. Isso faz a gente entender que o futebol ele é produto da ação humana, mas também ele é produtor de cultura. Ou a gente não tem dúvidas em dizer que daqui a 1000 anos, por exemplo, da mesma forma que hoje a gente recorda as práticas olímpicas gregas, né, nós brasileiros seremos lembrados pela maneira singular que praticamos esse jogo. Como nos lembra o professor Alcides Escaglia, né, esse conjunto de jogos com bola nos pés que é tão singular para a gente, né? E aí, Gabriel, pode passar, por favor, né? Eu, como disse para vocês, eu sou um tricordiano, eu sou um bauruense, né? E vou permitir aqui fazer um trocadilho, né? Eu não tenho dúvidas que daqui a 1000 anos, quando a gente lembrar do tricordiano Edson, né? E o bauruense Pelé, o Pelé será recordado como Teseu, que é o maior lutador de pancraço da história da Grécia Antiga. E ele está na nossa memória como um herói grego. E o Pelé vai ser relembrado como isso também, então, devido à nossa importância, né? E aí eu trago o Jorge Aragão para nossa conversa, que ele diz para nós, ele canta para a gente, né? Como o Jorge Aragão canta, né? Resiste quem pode à força dos nossos pagodes, né? Aí, diante dessa importância, que eu compreendo que o futebol, como uma manifestação da motricidade humana, que segundo o Manuel Sérgio, que é o proponente da motricidade humana, ela pode ser compreendida como um movimento intencional em busca da transcendência, ou seja, da superação. Ou seja, a gente pratica os movimentos humanos, na perspectiva da motricidade humana, com o sentido a se superar quanto ser humano. E aí, Gabriel, por favor, pode trocar o slide para mim, por favor? E na busca dessa superação, o que eu venho refletindo ultimamente, a gente conversa muito, né, Gabriel, sobre isso, é que a gente precisa avançar, ainda nesse passado ancestral, paleolítico, né, que a gente tem uma cultura da coletora extrativista na modalidade. Porque a gente ainda vê a formação de futebolistas de alto rendimento como se fosse um imenso garimpo, né? A gente escuta muito ainda, né? Que a gente precisa achar uma pedra preciosa para valer a pena o investimento. Mas aí eu estou citando o Arthur, né? Que é o Arthur Salles, que fez uma dissertação de mestrado maravilhosa, e ele fala no seu trabalho, eu faço um trocadilho aqui no título, né? Futebolista, que é uma pergunta que a gente precisa também responder, precisa refletir, né? Futebolista é joia ou é gente? É gente como a gente, né? E para isso a gente precisa olhar com carinho e com coragem para o paradigma presente de forma hegemônica no futebol. Que ainda, como diz o professor Alessio Gerdão para a gente, professor da Federal do Rio Grande do Sul, um trabalho maravilhoso de doutorado, há mais de 10 anos, que é presente a concepção como dom, como dádiva no futebol, e dom como talento. E a gente precisa passar a acreditar definitivamente que uma das características mais valiosas dos seres humanos é a capacidade de aprender. Aprender é que aprendemos tudo que são práticas humanas, inclusive a usar os nossos pés para praticar futebol. E aqui, Gabriel, eu pedi para você passar, por favor, que eu vou me permitir a citar um painel que eu coloquei para vocês aí na tela também, vocês vão permitir fazer a leitura também, que é umas passagens mais fantásticas do antropólogo Roberto da Mata, que eu tenho uma cara de admiração, que está ali no Museu do Futebol. E essa passagem traz para a gente o seguinte, eu vou me permitir a ler rapidamente aqui, estou no tempo, né, Gabriel, ainda, né? Volta mais um só, Gabi. Essa daí. Perfeito, garoto. O pé associado à pata e a brutalidade das 2 minutos, tá, professor? Só para te avisar. Tá ótimo. Muda de posição no futebol. Nele, no futebol, se usa-se o pé como método, seguindo um regulamento que torna a chuteira de todos os tamanhos e feitios iguais. E aí que está a sua lição mais importante. É a frase que eu mais gosto. O futebol civiliza o pé. Ele mostra que a parte mais atrasada do corpo e bárbara pode ser submetida não apenas às sutilezas do jogo, mas foi num parlamento, não foi num parlamento, mas num campo de futebol, que o brasileiro teve a prova de como é maravilhoso.
juntar treino com talento, ordem com previsibilidade, jogadas espetaculares com uma estrutura física e, finalmente, o vitorioso com o derrotado. E em tempos de discussão da finalidade democrática que nós temos, é o futebol que nos permite, numa sociedade igualitária, que o ganhador não pode existir sem o perdedor, e terá o triunfo amanhã, mas no hoje, na derrota, valoriza e legitima a sua vitória. Por favor, Gabriel, para a última slide. E eu não poderia deixar de citar aqui, Gabriel, uma coisa que eu aprendi com você. E você sabe que as coisas a gente tem que compartilhar, né? Conhecimento é igual abraço, né? Só vale quando ele é dado, né? E você fez esse presente para mim e eu estou compartilhando com os outros amigos, né? A frase pedagógica que eu vejo que é do Jung, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias. Mas quando a gente for tocar uma alma humana, a gente ser apenas uma outra alma humana. Eu acho que era isso, meus amigos. Muito obrigado e estou aqui para escutá-los agora. Grato. Maravilha, maravilha. Puxa vida. Muito obrigado pela aula aí, professor. Muito obrigado mesmo. Que é isso, um bate-papo entre nós. Maravilha. Agora vamos com a Thaís. Thaís, boa noite. Boa noite. Legal. Você tem 12 minutos, tá? Deixa eu colocar aqui a tua apresentação. Tá bom. Enquanto isso, quero parabenizar a Geltiengo. Com tanta sensibilidade, sempre nos toca, né? E, Tiengo, eu já te convido que eu quero um dia reunir uma galera para discutir isso, porque o futebol existe. Porque o futebol existe, né, Thaís? Né? É isso que nos move. Por que ele existe, né? Grande reflexão. Perfeito. Então, vamos lá. Manda ver. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês para dialogar e refletir sobre um assunto tão complexo e tão importante para a nossa atuação como cidadão e nossa atuação também como profissional nesse processo de desenvolvimento do indivíduo, atleta, né? E nessa relação com o clube. Eu vim falar um pouquinho sobre família. E família é o vínculo primário de socialização que nós temos, né? E ele vem se transformando ao longo do tempo, de acordo com as mudanças e movimentos da sociedade, sejam mudanças econômicas, políticas, religiosas, sociais, e vem validando novos arranjos familiares. Eu trouxe um conceito aqui que simplifica um pouco dessa nossa visão da família na atualidade. Então, família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Isso significa que, independente de como essas famílias estão constituídas, se existe laço consanguíneo, laço afetivo, se existe responsabilidade mútua, relação solidária, a gente está falando de um núcleo familiar. Independente dessas famílias serem nucleares, serem monoparental, serem famílias extensas, homoafetivas, a gente precisa olhar para essas famílias e identificá-las como um espaço de relação que deve ser sadio, que existem responsabilidade e que exige uma proteção que não só é privada, mas também é do âmbito público. Então, quero dizer que quando a gente pensa em família, apesar dela viver uma relação privada dentro de seus lares, ela também tem uma relação com esse público externo, então ela está numa dimensão que é uma dimensão social. E nessa relação com essa dimensão social, a gente se depara com a raiz principal da sua permanência em seus territórios e da sua experiência e vivência nesses territórios, que é com a realidade social atual do nosso país. E qual realidade é essa? É uma realidade marcada pela desigualdade, pela injustiça, por efeitos do... Pode mudar, Gabriel, por gentileza, o slide. Por alguns desses efeitos que a gente tem aqui na tela, que é o desemprego, a precarização do ensino, a precarização da renda, vários tipos de violência que têm aumentado a cada dia, moradia de risco. Então, são várias desproteções que são impactadas, que as famílias são impactadas por elas. E aí a gente, como profissional,
a gente tem uma escolha a ser feita. Como que a gente vai olhar para essa demanda quando a gente está lá no clube e aparece uma demanda que vem da criança, do adolescente e dessa família? A gente pode escolher olhar para essa demanda através de uma visão conservadora, tradicional, julgadora, que vai olhar para essa família e entendendo ou percebendo ou julgando como se o fracasso dessa família fosse resultado da incapacidade dela de gerir os recursos de sustentabilidade ou de convivência. Ou será que a gente vai optar por uma visão muito mais ampliada e responsável, que é olhar para essa família entendendo que as demandas oriundas dessa família e desse cotidiano são expressões das necessidades humanas não atendidas, das proteções não garantidas e fruto da desigualdade. Pode passar, Gabriel, por favor. Então, quando essas demandas chegam para a gente, essas demandas são muitas, e são questões, né, explícitas de vulnerabilidade e desproteção, como que a gente vai intervir e resolver demandas que vêm de uma profundidade tão grande com a relação com a vida humana e com essa realidade social? E não tem como trabalhar a vulnerabilidade, um risco, sem alterar as condições da família. Então, eu não estou falando de uma intervenção pontual. Eu estou falando de uma intervenção que tem que ser integrada. Porque para eu conseguir alterar a condição de vida dessa família, exige-se que é feito um trabalho integrado. E esse trabalho integrado, não só com o indivíduo, com a família e com a rede. E que rede é essa? Estou falando da rede, que são todos os profissionais envolvidos no processo de formação do atleta, que seria uma rede interna, né, dentro do clube. Estou falando da rede do território, né, que está em volta do clube, e que o clube tem um dever e uma responsabilidade social com relação a esse vínculo, que se não existe, deve existir. E estou falando dos territórios onde as famílias desses atletas são residentes. Porque muitos atletas, apesar de residir no clube e fazer parte, sim, dessa comunidade, eles têm suas histórias lá com as suas famílias, né, onde é o ambiente e o território que, de repente, ele cresceu. Né? Então, é uma tarefa e um desafio muito difícil, né? Porque além da gente ter que fazer um trabalho integrado com a família, a gente tem que olhar para todos esses atores presentes nessa relação e conectá-los, muito importante, com as políticas públicas e privadas. Se a gente entende que a família não está só no âmbito privado, ela também é de âmbito público e de responsabilidade pública, a gente não pode trabalhar ela de maneira isolada, como se o clube também estivesse isolado, nós profissionais estivéssemos isolados ali dentro, atendendo um monte de demanda que é de fora e de dentro. Né? Então, a gente tem que conectar as nossas ações com todos esses atores e conectá-las às políticas que estão ali justamente para proteger e atender as questões de vulnerabilidade das famílias. Pode passar, Gabriel, por favor. E aí eu trago duas palavras, na verdade, que eu acho de extrema relevância para desenvolver um trabalho, né, dessa maneira, para atender esse desafio, né, que é a responsabilidade e a sensibilidade que é necessária para que a gente consiga desenvolver um trabalho olhando principalmente para dois aspectos que eu considero dois objetos de trabalho fundamentais, que é a promoção da consciência cidadã e o princípio democrático. Quando eu falo em consciência cidadã, eu estou deixando de lado os meros atendimentos
de aconselhamento, né? Isso eu não estou falando só do serviço social, mas de todos os profissionais envolvidos, né? A gente tem que deixar de acreditar ou deixar essa crença de lado de que o atleta é uma esponja e que a gente vai lá e vai falar para ele tudo o que ele tem que fazer. A gente não tem que aconselhar o que ele tem que fazer. A gente não tem que dizer para ele, você tem que se alimentar assim, você tem que estudar assim, você tem que cumprir as regras assim, desse modo, você tem que aproximar ou distanciar da sua família ou daqueles amigos, enfim. Então, deixar de olhar o atleta como se fosse só uma esponja que a gente vai dizer para ele o caminho que ele tem que tomar para que ele consiga um resultado, seja como cidadão ou seja um resultado esportivo que é tanto almejado nesses espaços esportivos. Mas muito além disso, estou falando de criar espaços, ambientes que realmente promovam reflexões que vão ajudá-los a se encontrar com o seu desenvolvimento e com a sua concepção de mundo. E a partir daí, sim, desenvolver autonomia, independência, visão crítica, para assim ele junto conosco e com toda essa rede, mudar as condições de vida dele, da família e alterar as condições da sociedade. E quando eu falo de um princípio democrático, eu falo de um trabalho realmente coletivo, integrado. Eu falo de um trabalho onde a gente não só vai bater na porta de qualquer órgão, qualquer equipamento fora do clube, quando a gente precisa de algo, ou quando realmente for violado um direito. A gente também tem que dar a mão para trabalhar no sentido de promoção e defesa, né, dessas questões. Quando eu falo processo democrático, eu falo também para dar voz para esses atores. Não adianta eu dizer que eu preciso trabalhar com a família, mas eu só chamar ela para vir para o clube quando eu desenvolver uma atividade para apresentar para ela o que eu vou fazer com o filho dela ou filha dela durante o ano. Ou quando eu chamá-la para dizer, olha, eu fiz uma cartilha de orientação para você. E aqui está escrito o que você vai ter que fazer para que seu filho tenha um bom desenvolvimento esportivo. Ou chamá-la para dizer, olha, seu filho não está indo bem. O que você pode fazer? O que você resolve? Né? Eu te chamei aqui porque a gente vai ter que puni-lo e a gente não sabe mais o que fazer com ele. Quando eu falei em princípio democrático, eu falo para dar voz de participação para essas famílias. Se ela é tão responsável quanto nós, ou até mais, nesse processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, ela tem que estar dentro dos nossos espaços, pensando conosco em como que a gente vai desenvolver essas crianças, esses adolescentes, seja no âmbito do indivíduo ou no processo de desenvolvimento para a parte esportiva. Só avisando, Thaís, mais 2 minutinhos, tá? Beleza. Tá ótimo. Então, o quanto que é importante a gente abrir esses espaços, a gente aproximar a família, não desacreditar, né, não só na importância, mas na capacidade de todos os atores que podem cooperar com esse nosso trabalho. E deixo aqui uma provocação, né? Primeiro, eu gostaria de levar para vocês a seguinte pergunta. Nos nossos espaços, considerando todas as violações e questões de vulnerabilidade da nossa realidade social, será que o futebol hoje, ele minimiza ou reforça essas violações? E volta só rapidinho, Gabriel. Estou terminando, prometo. E dentro de um sistema de garantia de direitos do nosso país, ele está dividido aqui em promoção, defesa e controle, com relação à priorização, né, de um olhar, de uma assistência para essas crianças e esses adolescentes. E eu pergunto, onde que os clubes aparecem, né? Onde que os clubes estão atuando? Na promoção, na defesa, no controle? Em nenhum? Em todos? E para terminar, eu trago uma citação de um mestrando de serviço social, Lima, que ele traz o seguinte: contribuir para o fortalecimento de processos emancipatórios nos quais a formação de uma consciência crítica dos sujeitos frente à apreensão e à vivência da realidade, sendo ela também facilitadora de processos democráticos, garantidores de direitos e de relações horizontais entre profissionais e usuários,
ao mesmo tempo que proteja a sua emancipação e a transformação social. Obrigada. Ótimo, muito obrigado mesmo, Thaís, pela aula. A área de serviço social, de assistência social, uma área que muita gente desconhece, embora esteja bastante presente no futebol. É essencial que você nos contemple aí com a sua visão, muito legal mesmo. Agora, professor Giardini, 2 minutos, estou colocando aqui a tua apresentação. Bom, mais uma vez, obrigado, né, Gabriel, pelo convite. É sempre um prazer aí conversar contigo e poder hoje publicamente te agradecer e a gente poder falar um pouquinho também do trabalho que a gente fez no São Paulo, que eu considero um dos grandes trabalhos que eu tive na carreira, talvez o mais relevante até o momento, de que justamente a gente se preocupou o tempo todo nessa formação, em formar grandes homens, né? E a gente vendo cada um deles hoje batendo asa, voando, alguns já em altíssimo nível, outros ainda sofrendo, mas a gente, lá no fundo, a gente tem certeza de que a gente preparou eles para todos os cenários, né? E que com certeza eles estão enfrentando isso com muita coragem, com muita força aí, porque a gente se dedicou muito em dar tudo isso que a Thaís falou, tudo isso que o Tiengo falou. Eu acho que de muita felicidade o tema hoje, né, desse CBF Talks, eu acho que é a gente se questionar. Eu anotei ali do Tiengo, né, o porquê o futebol existe, né, o porquê tudo isso, né, e às vezes é bom a gente tirar um tempinho sim para pensar, porque a velocidade que as coisas estão acontecendo na vida, e talvez esse seja o grande legado do coronavírus, né, esse tempo, essa pausa, né, parece que o mundo deu uma pausa para todo mundo pensar um pouquinho sobre as suas práticas e o porquê das coisas, né. Então, eu estava ouvindo a Thaís e o Tiengo falar e pensando, né, no que eu tinha separado aqui para dividir com vocês, e tem tudo a ver, né? Tá tudo interligado. Quando o Gabriel pediu para me falar de formação integral, na hora me veio a dificuldade e o grande desafio, que é pensar de maneira sistêmica, né? Tudo que está envolvido no processo. Hoje é um termo que está na moda, eu diria, especialmente no futebol, entre os profissionais, porque a visão do treinamento e do jogo, ela ganhou esse viés, né, teórico da visão sistêmica. Então está todo mundo falando, só que é bastante tranquilo a gente atingir o nível de que a gente precisa enxergar o todo, né, e o futebol como uma parte, né, desse grande evento sistêmico. Mas eu acho que a maior dificuldade está em a gente realmente exercitar essa capacidade de se colocar no lugar de todas as partes envolvidas, né? Porque eu fiz a nossa lâmina, ela mostra um esquema onde o atleta está no centro, né? Então esse é como ele enxerga, é o sistêmico dele, né? Tem todas as coisas existem para formar ele, para ele ter sucesso naquilo que ele coloca como objetivo. Mas se a gente fosse talvez olhar a visão sistêmica a partir do ponto de vista do clube, talvez o clube tivesse no centro, né? E aí ele olha o atleta como um ativo, como um investimento, porque ele gasta, né, alguns milhões para manter toda a estrutura, e ele precisa ter retorno disso. Quando a gente olha, pensa no empresário, talvez o empresário ali no centro, né? E o atleta é simplesmente claro, a gente precisa entender como cada parte dessa pensa, né? Mas assim, é muito comum no futebol de pegar as partes pensando somente em si, né? É o empresário que está pensando no atleta simplesmente numa oportunidade dele ganhar dinheiro, dele enriquecer. É a imprensa, muitas vezes no futebol profissional, especialmente, ela está muito presente, e muitas vezes ela está preocupada simplesmente em ter audiência, em ganhar cliques, né? Em ganhar. A gente está vendo isso muito forte hoje na política, né? A força que tem, e nem sempre a imprensa está trabalhando realmente com o objetivo dela de simplesmente informar as pessoas. O time, né? O que está no centro? O treinador. Então, são muitos elementos envolvidos, e é importante a gente se perguntar o que motiva cada um, né? A gente descobrir o que cada parte, realmente o que os motiva,
a gente poder ter uma abordagem que realmente vai fazer sentido e vai ter sucesso. Então, é sempre um papo que não é fácil de ter, talvez o treinador fique sobrecarregado, e eis a importância do clube ter toda essa estrutura para poder entender, né, qual é a motivação da família, qual é a motivação do atleta, se ele tem empresários, qual é a motivação do treinador, enfim, tudo que cerca para a gente realmente ser eficiente naquilo que a gente está proposto a fazer. Que eu acho que é a grande pergunta que o Thiago deixou na apresentação dele, né? Para que tudo isso, né? E eu sempre enxerguei o futebol de base, especialmente, e o esporte em si como uma potente ferramenta educadora, talvez a mais potente de todas, porque a criança ela quer muito estar ali, ela almeja, ela sonha. Então ali ela muitas vezes se revela, né, na sua essência, com as suas dificuldades, com as suas virtudes e limitações, e está ali picando na nossa frente. E o que a gente vai fazer com isso, né? Todos os dias o treinador, os profissionais que estão envolvidos, eles têm uma gama, uma chuva de informações, e eles precisam agir, né? As crianças às vezes estão pedindo ajuda sem estar pedindo ajuda, mas as suas ações dentro do treinamento, dentro do dia a dia, eles estão pedindo ajuda, né? E a gente está ali para isso. Eu acho que eu coloquei, sem saber que o Thiago faria essa pergunta, né? Eu me atrevi a responder ali, né? Eu acho que a evolução de tudo, né? Nós como pessoas, nós como profissionais, é o atleta como pessoa, como profissional, é a gente transformar a sociedade, pelo menos o pedacinho que a gente tem, tá podendo tocar e podendo moldar, a gente tentar transformar a sociedade da maneira que a gente idealiza ela, né? Tomara que os clubes cada vez mais pensem dessa maneira, e os profissionais, porque talvez seja a ferramenta mais potente, né, de educação e de formação de caráter. Pode avançar, Gabriel. Na minha apresentação, eu vou tentar dividir algumas coisas que eu considero muito importantes, né? Eu coloquei um dos livros que eu adoro, e foi uma indicação até do Gabriel, que é O Legado, e a gente pautou muitas coisas do nosso trabalho lá no São Paulo em cima do que a gente leu, do que a gente aprendeu com essa equipe aí, né? E talvez o grande ensinamento e o que mais me marcou desse livro é a primeira frase ali, né? É ter esse valor de que o caráter vem antes do talento como principal, assim, né? Como o que mais move a nossa profissão no dia a dia. E a gente ser fiscal disso, né? A gente não deixar... O futebol mexe com tanta coisa e se bajula tanto o jogador individualmente, se mexe tanto com o ego, que cabe a nós, sim, né? Tá sempre lembrando ele de que tem muitas coisas mais importantes que simplesmente o talento, ou ele ser um abençoado, uma pessoa que nasceu para ser feliz, para ganhar muito dinheiro, enfim, tem muitas outras coisas que a gente tem que, sim, ir conscientizando, né? E algumas dessas frases que marcam, assim, um pouquinho daquilo que eu acredito que deveria ser, né, o nosso processo de formação. Alguns atletas de rugby muito talentosos da Nova Zelândia jamais vestirão o manto sagrado do All Blacks porque não tem caráter para tal, né? Essa frase, ela me pega de um jeito muito forte, e quisera nós, né, num mundo ideal, que todos os clubes colocassem isso como norma, né? Para realmente valorizar muito mais o que o menino é, como pessoa, como valor que carrega, e não só o talento que tem, né? Os nossos valores decidem o nosso caráter decide o nosso valor. Então, são todos valores e conceitos que eu particularmente trabalho e gosto de trabalhar com os meus atletas, e acho que os clubes, como um todo, né, mais uma vez voltando a essa visão sistêmica, tem que estar muito alinhado. Mas quem é o clube, né, Carlos? O clube são as pessoas que nele trabalham, né? As pessoas que têm a faca e o queijo na mão para realmente fazer a diferença na vida de cada atleta que passa por ali, e é importante que tenhamos todos aí, os profissionais do meio do futebol, tenhamos todos essa dimensão, né? Adiante, Gabriel. Eu divido na próxima lâmina uma lâmina de uma das preleções agora do pré-olímpico,
que são momentos que eu tiro para fazer uma reflexão, né, de um pouquinho de tudo aquilo que realmente para mim faz a diferença e é o mais importante dentro dos 40 dias que a gente passou ali trabalhando em um objetivo em comum, da gente lembrar que o time vem em primeiro lugar, que a amizade, a paixão pelo jogo, a humildade, são todos atletas aí, alguns já são milionários e os que não são serão em muito pouco tempo. Então, não esquecer, né, da onde veio, das pessoas que ajudaram para ele estar vivendo esse momento. Eu acho que está sempre calçando a sandália da humildade é sempre importante, né, para esse nível de atleta e hoje está cada vez mais cedo a coisa dentro dos clubes, né? Então, comprometimento, coesão, valores que a gente trabalha e vai construindo no dia a dia. Claro que dentro dos clubes se tem mais tempo para poder ir até mais profundamente em cada um desses valores, né? É legal quando a gente constrói junto, como fizemos lá no São Paulo, eu e o Gabriel e mais a nossa comissão como um todo ali com o grupo que a gente teve. A outra lâmina, Gabriel, também é um momento que eu faço, dividindo ela, faço uma homenagem, né, a todos esses profissionais que aí estão, que se comprometeram. A gente cobrou muito desde o primeiro dia na seleção olímpica. O principal era o comprometimento, né, o compromisso com a seleção, de doar, de dar o seu melhor todos os dias para que a seleção atingisse esse objetivo de estar em Tóquio, né? A gente se cobrou muito. O Brasil, por ser um país com tanta tradição no futebol, não pode ficar de fora de uma Olimpíada, não pode ficar de fora de um Mundial. A gente sabe a repercussão que isso tem e o quão prejudicaria todos os profissionais, né, envolvidos e o quanto machuca o povo como o torcedor de verdade, né, da seleção brasileira. Então, a gente só chegou no objetivo porque eu realmente acredito que não faltou aqueles valores que estão ali embaixo, né? Trabalho em equipe, dedicação, compromisso e humildade, né? Alguns dos nossos valores que, para mim, vem muito na frente da qualidade técnica ou do talento, né? Que muitas vezes é o que a imprensa enxerga, é o que o torcedor enxerga, mas o que realmente dá resultado é a gente calçar a nossa atuação diária aí nesses valores. E termino, Gabriel, não sei como é que está o meu tempo. Pô, tô na pinta. Bom de tempo, tá bom, certinho no tempo. E termino dividindo também esse pensamento. Algumas preleções, aí eu fechei algumas preleções com essa lâmina, por tudo que ela significa para mim e para todo brasileiro, né? É o último título mundial do Brasil, é um jogador que também é um exemplo de vida, né? De atleta, de dedicação. Ele se esforçou, ele é um vencedor na vida por tudo que passou e por a gente conhecer a história do Cafu, né? Então, é muito, para mim, emblemático ele estar ali em cima com a taça na mão e fica essa mensagem, assim, para todos nós, né? Eu acho que essa frase, ela resume um pouquinho o meu jeito de pensar futebol e o jeito de pensar a minha atuação diária, né? O mundo ama o talento, mas recompensa os determinados. E quando eu falo em determinado, eu estou falando em ser humano mesmo, em cara que é coração, que é do bem, que trabalha para o bem de todos, que tem respeito, que tem humildade, que tem uma série de valores que o faz realmente ser um atleta que a gente chama de um determinado, né? Aquele cara que vai lá e faz o que tem que ser feito. Então, fica o meu muito obrigado. Obviamente que a gente vai continuar aqui batendo papo, mas assim, da minha apresentação, era isso que eu queria dividir com todos. Sensacional, sensacional, muito bom. Tá no laço do tempo aqui, certinho. Conseguiu cumprir o tempo, não precisa nem avisar. Muito obrigado, professor. Obrigado pela citação. De fato, foi um período aí muito rico da nossa vida profissional, que a gente pôde desenvolver esse trabalho e, inclusive, confirmar toda essa fala aí, né? Se alguém duvida que isso funciona, é só ver aquele período lá e tudo mais. Agora é o seguinte, eu gostaria de colocar vocês, eu vou colocar aqui para todos, eu gostaria de propor que vocês três possam conduzir uma conversa entre vocês, e eu queria tomar a liberdade, inclusive falando que vocês três foram escolhidos bastante a dedo por mim, quando eu pensei, me foi feita essa provocação da mesa redonda,
e houve a possibilidade de falar sobre ciências humanas, porque são pessoas representativas nas suas áreas e porque trazem uma abordagem bastante interessante sobre o tema, né? E aí eu queria que vocês, eu vou dar um tempo aí de uns 10, 12 minutos também, para vocês poderem debater entre vocês, aproveitando o que cada um falou, mas eu gostaria de colocar uma pergunta, né? Inclusive pensando um pouco nisso que o professor Giardini colocou, dessa pausa, né? Desse período esse tempo mais interrompido que a gente está vivendo, de quarentena, de pandemia, entendendo que os campeonatos estão parados e que a própria questão do futebol tem sido colocada, quando é que volta, quando é que não volta. Então, assim, a situação da pandemia vem provocando muito questionamento em relação a uma porção de coisas na sociedade, na vida humana e na sociedade. E aí a gente pensando o nosso mundo, o nosso meio do futebol, considerando esse contexto atual, qual seria a importância que vocês veem dos profissionais das ciências humanas que atuam nos clubes, né? E qual o papel que vocês pensam que os profissionais dessas ciências humanas precisam desempenhar nesses clubes? Como é que eles podem, considerando que a gente está vivendo hoje, aí o processo de retomada, os campeonatos, as questões de saúde envolvidas, tudo que está sendo colocado em questão aí, como é que os profissionais de ciências humanas podem ajudar? Então, eu deixo aberto aí para vocês poderem debater. Quem quiser começar, por favor. Thaís, por gentileza. Primeiro as mulheres, né? Por favor. Eu acredito que utilizar um pouco dessa experiência, né, que a gente viveu e que é nova para todos nós e para os adolescentes também, né, para os meninos e meninas, eu acredito que aproveitar um pouco as adaptações que tiveram que ser feitas com relação ao trabalho, seja ele individualizado ou coletivo, né, e resgatar, aproveitar o tema da minha palestra, né, esses valores familiares, né, porque os atletas, meninos ou meninas, que antes viviam dentro dos clubes, e muitas vezes viam suas famílias, às vezes, uma vez no ano, 2 vezes no ano, eles tiveram a oportunidade, né, diante desse caos agora, de viver com suas famílias. Claro que isso trouxe também uma série de questões, de conflitos, né, de inversões de papéis, né, porque era um papel que eles nem estavam acostumados, ou elas nem estavam acostumados, né, a desenvolver perante o pai, a mãe, o avô, o tio, independente de qual é essa configuração familiar. E eu acho importante trazer à tona isso com eles, né, seja nesse momento ou quando voltar. Eu acho muito importante resgatar, né, quais são esses valores, pegando um pouco desse gancho do que o Giardini trouxe para a gente, o quão importantes são esses valores. E esses valores vêm de onde? Eles são construídos em que ambiente? Eles começam a ser desenvolvidos em que ambiente? Dos espaços familiares. Então, acho importante aproveitar, né, esse gancho dessa nossa vivência para resgatar um pouco dessa reflexão com eles e com elas. Maravilha, maravilha. Vai, prof. Vai lá, Carlão. Não, vai tu, vamos seguir essa ordem aí. Faz tempo que tu não fala. Obrigado, Thaís. Eu penso o seguinte, Gabriel. O papel das ciências humanas não é do profissional só apenas das ciências humanas, né? Boa. Eu acho que, assim como o treinador, o Jardim, ele sempre trabalha na Angola, que citou você, ele é o homem do responsável pela direção técnica, vamos dizer assim. Sim. Mas ele permite que todas as pessoas que orbitam ao redor dele tratem dessas questões para auxiliar também, né? E assim como a Thaís no serviço social pode estar atuando, vamos representar assim no sentido um papel das ciências humanas, ou você mesmo como psicólogo, não é só você o responsável por isso. Que é como você também me ensinou, e o Harari traz no livro dele, né? É preciso de uma aldeia para educar o índiozinho, né? Então, todos nós somos responsáveis. E tratar as ciências humanas é tratar que muitas coisas são muito importantes, e acontecem muitas coisas. Mas quais são as coisas determinantes? Por exemplo, para ficar mais claro, fazer uma analogia aqui, né? O jogo de futebol, ele é um jogo que os deslocamentos são aeróbios, predominantemente. Só que o que determina são as ações de alta intensidade. São anaeróbias. Por exemplo, tem muitas coisas que acontecem no jogo, o Jardim sabe isso melhor do que eu, que acontecem muitas vezes. Mas as ações que são mais importantes, às vezes, são aquelas que acontecem poucas. E muitas vezes a gente dá muita importância para as coisas que são
mais presentes e pouca importância para as coisas que são mais determinantes na vida. O que eu quero dizer com isso? As coisas que realmente marcam a nossa vida, que marcam a ideia do jogo do Verdini, são as coisas que são intangíveis. Por exemplo, eu não tenho como perguntar para a Thaís, para o Gabriel ou para o Verdini, quem ama mais os seus pais? Porque o que amo, a gente não tem como medir isso. Então, eu acho que o grande papel não está nos profissionais das ciências humanas. Está na ciência, está no profissional que, como a Thaís bem colocou. O tanto que eu me sensibilizo. E aí eu tenho que tornar público o que eu vou dizer. Quando eu atuei com as garotas na seleção, e você me ajudou, Gabriel, que nós atuamos lá junto, aí mostra quanto a gente tem a oportunidade de se tornar mais humanos. É quando a gente se permite se tornar mais humanos. Porque é esse que eu acredito que faz a diferença, né? Que o jogo, que é um ambiente lúdico, ele permite a gente a transcendência. E essa transcendência, né, me arriscando igual o Jardine o fez, né? O papel do futebol é o papel da gente promover transcendência. E só tem sentido se me faça um ser humano melhor. E aí que eu acho que todo mundo tem esse papel também. Sensacional. Muito bom. Professor. Eu queria só aproveitar também o momento, Gabriel, e parabenizar, né, todos os profissionais dessa área que estão trabalhando dentro dos clubes. Às vezes é um trabalho meio invisível, com pouco apoio, né? Com muitas vezes o próprio clube não acredita muito. Ele tem o profissional muito mais, às vezes, para dizer que tem do que realmente acredita, né, naquele papel que o profissional faz. Às vezes esses profissionais, eles sentem isso, mas eles não desistem, eles não se entregam, porque eles sabem o valor que eles têm dentro do processo, eles sabem o quanto eles ajudam, né? Cada ser humano ali, eles enxergam realmente os atletas como seres humanos, e às vezes o clube enxerga como um atleta, como uma máquina, ou como um ativo, né, do clube. Sim. E fica aqui os meus parabéns, assim, porque são verdadeiramente os maiores vencedores desse processo como um todo, porque são resilientes, porque ganham pouco, muitas vezes não têm o reconhecimento, né? Não vão para o palco, não têm o reconhecimento nem o de mídia, nem o status, nem o financeiro, mas tem a autossatisfação, acima de tudo, de ter a consciência de que estão trabalhando por um bem muito maior. Tem o sono no travesseiro, com certeza, invejável, né? Que muitos, às vezes, que têm o dinheiro, mas não têm, porque não sabem exatamente o porquê das coisas, né? A primeira pergunta, de novo, do Tiengo. Então, a minha mensagem aqui, eu vejo como uma oportunidade de dizer para esses profissionais: continuem acreditando, continuem trabalhando muito, continuem se preparando, continuem melhorando como profissionais, porque eu acho que o mundo ele está abrindo aos olhos, sabe? Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas eu vejo pequenas evoluções dentro dos clubes, eu vejo treinadores cada vez mais preocupados com o todo, né? Com essa visão sistêmica, e cada vez mais esses profissionais vão poder atuar de uma maneira mais incisiva, né? Dentro dos clubes, vão ser mais valorizados. Tenham paciência, não desistam, persistam, né? Porque vale a pena, né? A gente, quando vê um menino saído de uma dificuldade em casa muito difícil, né? Com todos os fatores externos contra, quando eles conseguem vencer na vida, né? Chegar, e mais do que isso, não só chegar, ter o sucesso profissional, mas ter um sucesso como homem, né? Construir uma família, ter filhos, né? E realmente serem homens de honra, né? Como a gente fala, também fica um grande filme, né? Que para mim me marcou, Homens de Honra, né? É o que a gente deseja formar, né? Que a gente se orgulhe dos atletas que a gente trabalha, como a gente se orgulha dos nossos filhos, dos nossos pais, né? Que a gente realmente não desistam, não se entreguem, porque o trabalho de vocês é fantástico e merece cada momento de cada vez mais um reconhecimento maior. Muito legal, muito legal. Tenho certeza que eles todos estão se sentindo agraciados ali, agradecidos, gratos pela sua mensagem, professor, e pela fala dos demais. Tem aquela velha história, né? De onde tem ser humano, tem que ter ciência humana, né? Então, a gente precisa, e é importante poder também ressaltar o espaço que
a própria CBF Academy, a CBF como tudo tem aberto para a gente poder fazer esse CBF Academy Talks, essa mesa redonda, né? Tem todo um movimento em torno disso. A gente teve recentemente a CBF Social conduzindo 3 webinars, né? Um sobre psicologia, um sobre serviço social, um sobre pedagogia. Então, acho que é importante a sua fala reforça também todo o movimento que está sendo realizado e que é muito importante a gente poder valorizar, ainda mais no momento como a gente está vivendo. Agora vamos chegar à hora das perguntas, né? A gente teve, na medida em que foi divulgado a nossa mesa redonda, né? Algumas perguntas foram colocadas e aí, assim, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou falar a pessoa que pediu a pergunta, né? Que entrou em contato lá no Instagram, no endereço da CBF Academy e fez a pergunta, e vou falar o nome da pessoa que está fazendo a pergunta e a pessoa que eu gostaria que respondesse a essa pergunta. E vocês teriam mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto para responder. Caso precise, eu acabo dando uma lambuja, tá bom? Então, primeiro, nós temos aqui o Jorge Jesus. Olha só, e aí eu faço a pergunta para o professor Tiengo, que é um estudioso da área, inclusive, entende bastante do assunto. Qual a diferença das ciências utilizadas no futebol a partir da metade do século XX e agora? Como seria se os craques de antigamente tivessem tanta tecnologia em seu favor? Ufa, vamos lá, né? Claro que fazer um exercício dessa monta de reflexão ele é importante, né? São momentos históricos distintos, né? E teriam coisas que seriam muito positivas, né? Que poderiam subsidiar. Por exemplo, muitos jogadores e jogadoras tiveram abreviação na sua carreira esportiva por problemas que a ciência não tinha solução naquele momento histórico, por exemplo, como lesões, né? E hoje eles poderiam estar muito melhor respaldados, né? E com tantos profissionais ajudando, né? Outros problemas poderiam ser evitados, como a Thaís bem colocou, né? De violação de direitos, famílias mais assistidas, né? E por aí vai. Mas o outro inverso também é importante dizer, que será que as pessoas se adaptariam? Então, como que a gente se adaptariam aí? Nos adaptariam? Sim. Porque o ser é um ser do presente, né? Ou do futuro, né? Mas, claro, e a gente reconstitui o passado também, né? O passado está em construção também, que a gente descobre coisas diferentes também. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acredito muito sim que a gente precisa só respeitar os tempos históricos. Porque o nosso tempo histórico é o espaço que a gente está presente. E quando a gente faz isso, acalma um pouco. Acalma a nossa alma. Porque às vezes a gente está vivendo, igual o Verdinho bem colocou, e a pandemia serve muito para isso também, tá, gente? A gente entender que o tempo presente. Uhum. E quando a gente trabalha em formação de jogadores e jogadoras, o Verdini e você e Thaís também trabalham muito com eles e sabem disso, a gente pensa muito o futuro deles, mas às vezes esquece que eles precisam viver o presente. Jogador e jogadora precisa ir na escola, precisa amar, precisa namorar, precisa ficar sem fazer nada. Nós também precisamos disso. E quando a gente entende isso, eu acredito que a principal contribuição da ciência vamos viver um pouco hoje. Maravilha, muito obrigado, muito obrigado. Agora temos aqui, eu vou direcionar para a Thaís, o Gabriel Barreiro nos perguntando: o problema estrutural de educação do nosso país afeta de que maneira o trabalho das ciências humanas no futebol? O problema estrutural da educação de nosso país afeta de que maneira o trabalho das ciências humanas no futebol? Pode responder. Vamos lá. Na verdade, o prejuízo, né, não é só para as ciências humanas no futebol, é um prejuízo para a sociedade, né, que desenvolve ou não desenvolve seres autônomos, independentes, críticos, capazes de gerenciar suas vidas, né, de ter opinião, não só opinião, mas ter capacidade realmente de gerenciar suas relações e as disciplinas que vão nortear o seu trabalho ou sua vida no cotidiano. É isso que eu acho. Mas essa questão estrutural que a pergunta diz assim, de que maneira afeta o trabalho das ciências humanas? Você acha que, de certa maneira, isso também acaba
colocando para os profissionais nos clubes de futebol um excedente de trabalho em si, para poder, em certa medida, ocupar esse vazio que o problema estrutural da educação produz? Sim, porque os clubes têm que pensar em alternativas, sejam em escolas formais ou outras iniciativas que possam dar esse suporte na educação que a rede pública, né, ela hoje não contempla. Né? Então, muitos clubes têm esse apoio de rede privada, de reforço escolar, ou até de outros programas educacionais para contemplar, né, ou desenvolver até esse interesse nos jovens pela educação, né? Porque hoje a educação como ela é né, desenvolvida nas escolas, ela não gera interesse, né? E não desenvolve o hábito escolar e nem do estudo. Isso prejudica muito a rotina dos atletas e dos adolescentes no geral, com relação à identificação mesmo, né? De como que a gente, né, conhece as disciplinas, como que a gente reconhece a importância delas no nosso cotidiano, você não tem o hábito do estudo. Então, é isso que eu acho. Maravilha, maravilha. Obrigado, viu, Thaís? E agora, professor Jardini, o Rafael Chaves nos pergunta: como os serviços multidisciplinares podem contribuir também no rendimento esportivo do atleta? Acho que é uma pessoa muito indicada para responder, porque... eu acho que o nosso encontro aqui meio que já respondeu a pergunta, né? Porque tem uma frase que a gente usa, né, Gabriel? Fazendo grandes homens, se faz grandes All Blacks, né? E se fazendo grandes homens, a gente vai estar fazendo automaticamente grandes jogadores, grandes atletas, né? As coisas não podem ser dissociadas, né? Então, sabedores disso, sintam-se todos, cada profissional, né, de cada sua área, pode ter certeza que está contribuindo para a formação do atleta. Às vezes, o remédio ruim é importante também, né, para o atleta também não ter só aquilo que ele quer e só fazer aquilo que lhe dá prazer. Eu acho que tem outros momentos que talvez eles não gostem tanto, mas que são importantes para ele entender que a vida não é só feita de coisas super prazerosas, né? E, enfim, eu acho que está todo mundo contribuindo, todo mundo... eu pude ter a felicidade de trabalhar num clube como o São Paulo, que tem muito êxito, né, nessa atuação multidisciplinar. E o Gabriel, que está aqui, é um psicólogo que atua demais, é uma pessoa que realmente faz a diferença dentro do processo do dia a dia. E me deu a certeza, nesse período que a gente trabalhou, que os atletas estavam saindo dali muito fortes, né, como pessoas para suportar essa selva que é, né, a nossa vida é quase, quando a gente solta um atleta, a gente fazia inclusive um processo de formatura, né, que era muito legal, porque a gente enxerga, né, que o atleta, quando ele termina o momento de base dele, é como uma criança que está indo para a guerra, assim, né, para a luta mesmo. E a gente queria, no fundo, dar para eles a mensagem de que vocês estão prontos, pode bater asa e voar, que vocês estão preparados, né? E eu acho que os clubes, quanto mais cada vez se preocuparem, né, realmente com isso, né, de entregar ao mundo atletas capazes, pessoas capazes de se defender de tudo que vem, porque não está fácil não, né, viver nesse mundo nosso. E a gente tem pouco tempo com eles na mão ali para poder prepará-los realmente para o tamanho do desafio que hoje é simplesmente viver, né, a vida com todos os problemas que ela tem, mas bem preparados, eu acho que eles vão desfrutar muito bem da vida e não só do esporte, como da vida deles. Maravilha, maravilha. Eu, sem dúvida, compactuo, acho que eu vejo isso até, né, essa junção das ciências humanas com o mundo esportivo, né? A questão da humanização do processo, o entendimento de todas essas questões que vocês trouxeram, não apenas, né, ou não simplesmente como precisaria ser, tem a ver com garantir os direitos do cidadão, garantir as questões aí da ordem de cumprir a lei, inclusive, muitas vezes, mas principalmente uma vantagem competitiva, né?
essa história do melhores pessoas se tornam melhores All Blacks, ou melhores pessoas se tornam melhores atletas de modo geral. A gente poder estar em sintonia com isso é muito, muito legal. Tá? Eu não sei, a gente tem um tempinho aí, se vocês quiserem fazer umas últimas considerações, eu posso deixar em aberto aí, se vocês quiserem. Ô, Gabi, eu queria fazer uma. Manda ver. Então, eu também, nesse sentido que você falou, né, que traz resultados competitivos até no campo, né? Melhora o campo de jogo, né, professor Jardim? Melhora quem joga, né? Eu acho que tem dois ou três entendimentos que são importantes. São seres humanos que jogam futebol. Exato. Então, essa é a premissa, né? E aí, eu acho que não vamos dizer assim, é até mais tranquilo do que quando a gente entende o processo. Ele é assim, é olhar como a gente olharia para qualquer outra atividade. Por exemplo, esse ser humano que joga futebol, se ele for que ele for exitoso, igual o professor falou do Cafu, né, que aquele momento máximo da carreira, né, ele vai ter uma continuidade da vida após aquele momento, que as chuteiras não se tornam, as chuteiras que estão nos pés não serão os principais calçados profissionais. Ele vai continuar a vida dele. Sim. E o que ele vai levar? Porque o Cafu nos permite ser bom exemplo, porque ele traz coisas pra gente para além daquela taça. E quando ele põe a mão naquela taça, que ele fez 3 finais de Copa do Mundo, né? Ele ganhou 2 e a gente não teve êxito nenhuma, 3 consecutivas, né? E a gente fala assim, poxa, cara, quanto que esse cara merece, né, professor Jardim? Então, é isso que a gente traz. E aí a gente olhar para isso e falar assim, qual que é a lição que fica por trás disso? Sim. E nós, como profissionais, olhar, né? Não é mais um jogador ou uma jogadora. Porque garoto chora, garoto tem medo, eles têm frustrações, a gente tem também. E quando a gente reconhece que a gente tem, a gente fica mais fácil com eles, né? Porque o que a Thaís falou, esse processo, ele não é só para eles, é para nós, né? Eu acho que o grande segredo meu segredo é, toda vez que eu olho, ele olha minha filha, por exemplo, minha filha em casa, eu falo, ela tá me fazendo melhor. E quanto que eles nos faz melhor quando a gente olha isso. Então eu acho que é esse um pouco do nosso desafio, né? Porque senão a gente cai no garimpo, né? Sim. Eu acho que a gente tem que sair de ser garimpeiro para ser agricultor, né? E fala com a plantinha, né? Minha mãe planta lá, ela vai falar com a plantinha todos os dias, né? Aí a plantinha vai ser mais feliz, né? Então eu acho que é um pouco disso. E usar um canhão tão grande como o futebol, né? Aquilo que a gente puder contribuir para garantir a coisa nesse sentido se multiplica para a sociedade como um todo, né? O futebol e a identidade brasileira está muito intrincada. Por favor, Jardim. Eu também queria dividir, né? Eu tenho uma convicção, e muitos treinadores pensam igual, porque a gente conversa, né? E esse período tem servido para os treinadores se conhecer um pouco mais. Sempre que a gente pensa num time campeão, num time exitoso, é um time que tinha muitos líderes, né, dentro da sua própria equipe, né? E mais uma vez citando o nosso trabalho do São Paulo, né, eu e o Gabriel, a gente sempre se preocupou em formar líderes, né, em desenvolver essa capacidade de liderança, que também nada mais é do que todo esse trabalho social que é feito, né? Porque a gente não quer que ele lidere só a equipe dentro de campo, a gente quer que ele lidere a sua própria vida, né? Quer ver o atleta autônomo, a pessoa autônoma, né, capaz de resolver os seus problemas, né, quando tiver. E eu acho que essa é a maior riqueza e essa é a potência que a ferramenta tem, né, futebol e dia a dia. O atleta, a pessoa, né, o menino, ele vai aprender tantas coisas no dia a dia dentro do futebol e com certeza, mesmo que ele não vire jogador lá na frente, ou se virar e a hora que ele parar de jogar, porque muitos vão parar com 30 e poucos anos, ele tem muita vida para viver ainda e não é mais atleta, né? E com certeza ele vai usar muita coisa que ele aprendeu, né, nesse dia a dia, em cada conversa, em cada reunião, em cada derrota que ele teve, em cada decepção, né? Então, volto a dizer, a potência, né, da ferramenta é muito forte e a gente, conscientes disso, a gente só aumenta a nossa responsabilidade de se preparar muito bem, né, para realmente entregar para cada ser humano que está ali, assim como um médico, né, cuida de uma vida quando chega no hospital, a gente talvez não lide com a doença, mas a gente
pode evitar uma série de coisas, né? Sim. Dando bons estímulos e dando bons exemplos, acima de tudo, né, no nosso dia a dia. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Thaís, quiser fazer as considerações finais? O Jardine me fez lembrar muito, né? A gente sempre falou muito, né, dessa frase de que a maior parte dos jogadores e jogadoras, eles não alcançarão, né, o objetivo profissional desejado. Mas todos serão cidadãos em nossa sociedade. Não só os que não deram certo, né? Mas também os que deram. Então, a gente não faz esse trabalho, né, integrado, esse trabalho responsável, esse trabalho sensível. A gente não promove reflexões de consciência, né? E de gerenciar realmente pessoas para que elas sejam capazes de gerenciar suas vidas, não só porque a maioria não vai dar certo, mas porque todos estes, né, presentes neste ambiente esportivo, eles serão e são cidadãos, né, em nossa sociedade. Sim. E aproveito também para dizer que eu estou aqui representando uma categoria que hoje nós somos, em média, 70 profissionais em clubes no país. É um grande número, né, que foi conquistado aí nos últimos anos, porém, ainda muito pequeno frente à demanda existentes nos clubes, né, e no nosso Brasil. Tá bom? Obrigada. Sensacional. É muito uma obrigado. Categoria que eu admiro muito. Então, deixo aqui a minha admiração. E eu também, Gente, eu não consigo dizer em palavras o quão feliz eu tô, o quanto gostei de estar aqui ouvindo vocês, poder, né, aprender, sem dúvida, com todos vocês. A gente, infelizmente, tem um tempo aí. Eu espero que todo mundo tenha gostado e digo que, claro, a gente, por tempo, não consegue responder a todo mundo, mas quem tiver interesse de continuar perguntando, pode entrar em contato via o Instagram da CBF Academy, que a gente se comprometeu em que as perguntas sejam direcionadas para a gente possa responder. Tá bom? Aí eu tenho alguns recados que são importantes aqui para a gente colocar. Para o pessoal que está aí assistindo ao CBF Academy Talks, mesa redonda, está a fim de continuar aprendendo mais coisa, está a fim de continuar a sua formação, a CBF Academy acaba de lançar mais 2 cursos que são 100% online, que estão imperdíveis, né? O curso de ferramentas de análise de desempenho no nível 1, que está com inscrições abertas só até agora, sexta-feira. Então, quem está com interesse, por favor, corre lá e se inscreva. E o curso de psicologia no futebol, que vai acontecer, a previsão é que seja em julho. Então, a gente está organizando, correndo atrás com as coisas para poder conseguir cumprir com essa data. De primeira semana de julho, a gente dá início ao curso de psicologia no futebol, 100% online pela CBF Academy. Tá ok? Vale a pena entrar você agora no site da CBF Academy para conferir os cursos que estão lá, porque além desses, tem vários outros cursos de licenciamento de treinadores, os cursos das especialidades. E aí eu só queria, de novo, agradecer, me despedir da Thaís primeiro. Muito obrigado, boa noite, viu, Thaís? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado mesmo. Foi uma honra estar aqui com vocês. Imagina, foi uma honra nossa. Agradecer ao Carlos também. Tchengo, muito obrigado. Valeu pela generosidade com que você compartilhou os seus conhecimentos com a gente. Boa noite. Eu que agradeço, Gabriel, e por tudo, né? A gente, essa caminhada nossa aí, volto a dizer da equipe também, todo mundo que nos escutou, vários amigos mandando mensagem, né? Fabinho, enfim, todo o pessoal aí que esteve conosco. Que legal. Agradecer o Jardim também, mas eu queria fazer um agradecimento especial à Thaís, porque eu acredito que a maior mudança que o futebol vai experimentar nos próximos anos, não só pelas jogadoras, mas pelas mulheres que atuam no futebol. E eu tenho certeza que as maiores mudanças que o futebol vai ver serão pelas pernas e pelos corações delas. Então, que mais mulheres estejam com nós, porque a gente precisa de profissionais atuando com as mulheres, com os homens no futebol também. Muito obrigado, viu, Thaís? Muito bom. Que lindo. Estou até emocionada. Obrigada, Tchengo. Jardine, muito obrigado aí por dispor do seu tempo, tá? Da sua experiência com a gente. Muito obrigado. Boa noite, Bruno. Gabriel, eu que te agradeço. Foi um prazer também agradecer a Thaís, ao Tchengo, enfim, a todo mundo que participou e assistiu. Fazer um apelo, né, nesse momento aos clubes também, que a gente sabe que a pandemia está apertando o orçamento dos clubes e que não desistam, né, desses profissionais.
porque a importância é muito grande. Eu acho que o nosso momento aqui deixou muito claro, né, o quão importante é. Já são poucos profissionais, na verdade, deveriam ter muito mais dentro de cada clube, e com certeza alguns clubes aí estão diminuindo, né, o seu quadro de funcionários e quase que inviabilizando um trabalho de excelência, né? E mais uma vez parabenizar também esses profissionais pela sua dedicação, a sua força de vontade, sua resiliência, e podem ter certeza que a recompensa vem de uma maneira ou de outra, vem, que muitas vezes vai ser até dentro do nosso coração aí, com a certeza de que a gente está atuando para fazer um mundo melhor. Mas te agradecer mais uma vez aí, Gabriel. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Obrigado a vocês todos. A gente está chegando no final de mais um, né, CBF Academy Talks Mesa Redonda. A gente agradece a presença de todos vocês e a gente espera que o debate tenha contribuído para aprofundar o conhecimento de vocês sobre a área e outras partes em relação ao futebol. Existem vários outros vídeos lá no YouTube da CBF Academy, então vai lá conferir. E é importante também a gente poder ter um feedback em relação a o que você achou dessa mesa redonda, se você tiver dicas, então corre lá no Instagram da CBF Academy e dê a sua sugestão, tá ok? Um grande abraço a todos aí, boa noite.